internet inteira comentando do filme do Five Nights at Freddy's. Talvez você esteja um pouco perdido do que se trata ou até queira relembrar um pouco da lore em alguns aspectos. Eu sei que é muito extenso, é muita coisa, são muitos jogos, muita mídia, então eu decidi tentar fazer esse resumo rápido. Vou tentar te explicar tudo que é importante, tudo que é relevante em apenas 10 minutos. Pra quem não sabe, Five Nights at Freddy's é um jogo lançado em 8 de agosto de 2014 nos PCs, um pouco depois veio pros celulares, e foi nos celulares que ele acabou ficando famoso. Fora toda a questão da história ser muito complexa e muito ampla. Nesse vídeo eu só vou comentar dos jogos, e eu não vou comentar em ordem de lançamento, e sim em ordem cronológica da história, porque tem jogos que saíram depois e contam uma história que é no passado, então eu vou preparar tudo em ordem cronológica para ficar mais fácil de se entender. Para ficar mais dinâmico, eu não vou comentar todos os detalhes ponto a ponto, então talvez falte algumas coisas, e se você entende um pouco mais ou até ficou com dúvida em alguma coisa, deixa um comentário aí embaixo que eu vou responder todo mundo, eu vou marcar os comentários que ajudarem a galera a entender melhor, e chega de enrolação, bora lá! Nossa história começa por volta dos anos 80, com William Afton, pai de 3 crianças, se mudando para uma cidadezinha no interior para iniciar um projeto com Henry Emily, pai de uma garotinha. A dupla estava investindo em criar uma franquia própria de restaurante, nessa época conhecido como Fredbear's Family Diner. O grande ponto alto dessa parceria era que ambos eram engenheiros e decidiram levar uma proposta mais tecnológica para o entretenimento das famílias e crianças. O uso de animatronics, algo que era muito popular nos Estados Unidos, mas que por conta da genialidade da dupla, eles desenvolveram algo melhor, as Springlocks, que basicamente são animatronics que eram programados para entreter as pessoas e agir de forma automática, mas também poderiam ser usados como vestimenta, já que o endoesqueleto deles podia ser automaticamente movido para as bordas, dando espaço para uma pessoa usar como se fosse uma roupa. Com um pequeno porém, eles não poderiam ser expostos a líquidos ou coisa do tipo. E guarda essa informação que vai ser importante lá na frente, tá bom? Dito isso, os 2 primeiros Springlocks foram criados, Fredbear, o urso, e Spring Pony, o coelho. Anos se passaram e por conta do provável sucesso do restaurante, o negócio começou a se expandir. Eis que então é inaugurado o Fred Fazbear Pizza, com 4 novos animatronics, basicamente as caras conhecidas da franquia, Fred, o urso, Bonnie, o coelho, e as novidades, Chica, a galinha, e o Fox, o raposo pirata. Nesse novo modelo, os animatronics não são mais Springlocks, eles não podem ser usados como vestimenta, sendo apenas um animatronic comum. Com isso foi criado programas de TV, máscaras, brinquedos, praticamente virou uma febre esse universo criado pelo Henry e pelo William. Em algum momento, ao testar novas tecnologias, o Henry cria um animatronic para sua filha Charlie, para cuidar, fazer companhia, pois ela era meio excluída, então ele cria a Security Puppet, que sempre ficava ao lado dela. Certo dia, na pizzaria, Charlie sofria bullying de algumas crianças. As crianças fecham a caixa da Puppet para não poder ajudar e trancam a Charlie pro lado de fora da Fredbear's Family Diner, em uma noite chuvosa. E quem estava do lado de fora do restaurante era ele, William Afton, que por algum motivo desconhecido até hoje, ele tira a vida de Charlie e foge do local. Pouco tempo depois, a Puppet consegue sair à procura da Charlie e apenas encontra seu corpo. A Puppet abraça Charlie, e aqui temos o primeiro evento importante para esse universo. Em Five Nights at Freddy's, quando uma criança inocente é morta brutalmente, sua alma pode se atrelar a um objeto próximo. Sendo assim, Charlie possui o corpo de Puppet. E algum tempo depois, em algum momento, William descobre o poder das almas das crianças e decide estudar mais isso. Ele se tornou um completo sociopata, criando sua própria linha de animatronics com um tema bem mais infantil, com um estilo de circo, e esses animatronics ficaram conhecidos como Fun Times, e o William abre sua própria sub-franquia chamada Circus Babies Pizza World, que ficava abaixo da sua oficina pessoal. Esses animatronics tinham a função de enganar, capturar e desviver crianças, cada um com um desses atributos mais destacados. A filha do William, Elizabeth Afton, fica completamente fixada pela Circus Baby. Eis que um belo dia, por acidente, ou talvez não, a Baby vê a Elizabeth como um alvo e... Bem, Elizabeth possui o corpo de Baby. Após o incidente, William fecha o projeto e tranca qualquer evidência naquele galpão abaixo da sua oficina. A gente vai ver mais sobre esse lugar depois, tá bom? Provavelmente após isso, o filho mais novo do William, Ivan Afton, desenvolve um enorme medo dos animatronics. Por conta disso, ele sofria muito bullying do seu irmão mais velho, Michael Afton,
e de seus amigos, que usavam máscaras e brinquedos para ficar assustando o Ivan. No dia do aniversário dele, por estar chorando de medo dos animatronics e de todo aquele ambiente do restaurante, Michael vê isso e decide pregar uma peça nele, o agarrando para colocar bem próximo da boca do Fredbear, que nesse momento estava no modo automático. E o pior acontece. A mordida de 83. Ivan acaba possuindo o Fredbear e o restaurante Fredbear's Family Diner é fechado para sempre por conta do incidente, restando apenas Fred Fazbear Pizzaria. Os Springlocks, Fredbear e Spring Bonnie foram deixados em um compartimento na sala de funcionários, provavelmente junto com a Puppet. Um tempo depois, William, completamente obcecado por suas pesquisas e fora de si, decide usar a roupa escondida de Spring Bonnie e atrair para desviver 5 crianças na pizzaria. Ele foge do local e vemos que a Puppet, presenciando o que ela passou, se torna consciente e decide agir, carregando os corpos já sem vida e colocando-os nos animatronics disponíveis no local. Foi aí que essas crianças, Gabriel foi concebido ao Fred, Suzy à Chica, Jeremy ao Bonnie, Fritz ao Fox e por último Cassidy ao Fredbear, que já continha a alma do Ivan Afton. Após receber a alma de Cassidy, Fredbear se tornou popularmente conhecido pela comunidade como Golden Freddy, o mais poderoso dos animatronics possuídos, já que ele contém 2 almas em um único corpo, e ele era capaz de algumas coisas sobrenaturais, tipo se mover livremente para onde quiser, meio que se teleportando, manipulando pensamentos e várias coisas parecidas. Por conta do desaparecimento de várias crianças assim do nada, o local foi fechado, possivelmente sem provas suficientes do que aconteceu, já que nunca encontraram nenhum dos corpos. Alguns anos depois vem a inauguração da Fred Fazbear Pizza, um novo restaurante com a proposta de inovar mais uma vez e limpar o nome da empresa. Nesse ponto a gente já não sabe o quanto o Henry e o William estão envolvidos na gerência do local, e todos os animatronics antigos ficam jogados em um salão, apenas para usar as peças como reposição, pois segundo o cara do telefone no segundo jogo, eles tinham um cheiro muito forte e se tornaram inutilizáveis. Ouve aí o que ele diz. A esse ponto eu creio que você já notou os modelos antigos lá na sala dos fundos. Eles são do local anterior, agora nós só reaproveitamos as partes deles. A ideia inicial era consertá-los. Até começaram a implementar neles a nova tecnologia, mas eles eram muito feios, cara. E o cheiro... Se você tá gostando do vídeo, não se esquece de se inscrever, tá bom? Então foram criados 4 versões conhecidas como Toys Animatronics, menores e mais inteligentes que os antigos, sendo eles Toy Freddy, Toy Chica, Toy Bonnie e Mangle, que possivelmente era uma versão alternativa de Toy Fox. E a novidade para as crianças, o Balloon Boy. Esses animatronics novos possuem uma mobilidade avançada e reconhecimento facial para identificar e não ferir seres humanos, além de alertarem caso identifiquem algum criminoso ou algo assim. Provavelmente é porque culpavam os animatronics pelos assassinatos cometidos no passado. O Puppet foi o único dos animatronics antigos que foi reaproveitado, pois, lembrando que ele não possuía um corpo dentro de si, então não tinha aquele cheiro típico dos outros. E novamente, ele ataca William Afton, mais 5 crianças inocentes. Essas foram colocadas nos 4 Toys e no Balloon Boy. Graças a esse acontecimento, os Toys Animatronics começaram a agir de forma peculiar, sendo agressivos contra funcionários. Eles agiam normalmente na presença de outras crianças, mas quando na presença de adultos, eles agiam de forma estranha, quase como se estivessem vigiando os adultos. Em algum momento no ano de 1987, um dos guardas noturnos sofre um ataque de um dos animatronics, perdendo parte do seu cérebro. Essa fica conhecida como a mordida de 87, a segunda grande tragédia na história da Fazbear Entertainment. Por já estar sobre várias suspeitas e esses incidentes recorrentes, a Fred Fazbear Pizza é encerrada e seus Toy Animatronics são destruídos, e não sabemos o que acontece com as almas das crianças neles. Alguns bons anos depois, com a esperança de se reerguer, a Fazbear Entertainment tenta novamente investir recursos em uma nova pizzaria, agora com um orçamento muito pequeno e apenas os 4 antigos animatronics, Fred, Chica, Bonnie e Fox. É inaugurada a Fred Fazbear Pizza, que é a que a gente acompanha no primeiro jogo, com uma cara nova e menores, sem muita tecnologia ou reinvenções. E ao buscar um novo guarda noturno, o local contrata Mike Schmidt, que era um nome falso usado por Michael Afton,
que provavelmente estava buscando pistas do que aconteceu com seu irmão após o desaparecimento de tantas crianças e a falta de interesse do seu pai nas buscas. Ao final de 1993, a empresa vai à falência e esse foi realmente o fim para a franquia de restaurantes do Freddy. Buscando mais dinheiro e vítimas para suas pesquisas, William planeja reativar o projeto Circus Baby e começa a alugar seus animatronics em festas, tanto para fins monetários quanto para coletar novas almas. William decide contar para Michael onde estava Elizabeth e o pede para encontrá-la, pois aparentemente ele sabia um jeito de trazê-la de volta. Não sabemos como ou porquê, mas William sabia que Baby estava com a alma de sua filha. Após tantos experimentos do William, ele descobre que pode manipular almas, colocando diretamente em metal, que poderia ser usado para conservar ou até para deixar objetos inanimados com vida, basicamente o que acontece com os animatronics. Para testar sua teoria, ele retorna para a pizzaria recém-fechada e decide desmontar e pegar as partes metálicas dos antigos animatronics para dar vida aos seus Funtimes. Após testar sua teoria, ele decide voltar e pegar sua fantasia de Springbone, talvez para usar de receptáculo para sua própria alma, pois uma das teorias populares é que William buscava a imortalidade. Mas o que ele não esperava era que ao retornar, as almas das crianças ainda permaneciam lá, ou talvez fosse apenas uma ilusão do Golden Freddy. Em tanto desespero, William decide se esconder na roupa de Springbone, mas por conta do abandono do local, várias goteiras acabam danificando os circuitos da roupa e ela entra em modo automático, mesmo com William dentro, basicamente prensando ele contra o endoesqueleto, assim ficando popularmente conhecido como Springtrap, que ficaria anos abandonado nesse local. Voltando pro Michael, ele encontra Circus Baby, que revela que atacou sua irmãzinha, mas aparentemente sem saber que era ela, como se os animatronics possuídos não tivessem memórias. Buscando uma forma de escapar, todos os Funtimes se aliaram e se fundiram em um único ser, conhecido como Ennard. Ennard engana Michael, fazendo ele ficar em frente a uma máquina que abre seu estômago e remove todos seus órgãos, limpando todo o seu interior, e assim o Ennard meio que entra no corpo do Michael, como se fosse um casulo controlando Michael, que nesse ponto já estava sem consciência do que estava acontecendo. Com o tempo, seu corpo começa a apodrecer, enquanto Baby começa a retomar consciência de quem é Elizabeth. Em certo momento, Ennard decide sair do corpo de Michael, talvez por influência da Baby, não sabemos. De qualquer forma, Baby se separa de Ennard, se tornando popularmente conhecida como Scrap Baby. Ennard nesse momento passa a ser Molten Freddy, e Michael continua vivo. Não há muita explicação quanto a isso, mas ele segue vivo, como um corpo oco e podre. Nesse tempo é mencionado que ele passou boa parte da sua vida preso em horríveis pesadelos, muito provavelmente vivendo o que jogamos no Five Nights at Freddy 4, passando pela culpa do que fez com seu irmão, já que ele vê versões assustadoras dos animatronics e principalmente o Fredbear, além de alucinar com coisas como as ligações de quando ele foi guarda noturno, medicamentos, soros e coisas do tipo, tudo que ele viu no leito do seu irmão antes dele partir. 30 anos depois, em 2023, praticamente tudo que aconteceu acabou se perdendo no tempo. Por falta da internet e da globalização na época, muito virou ou lenda urbana ou mito. Tendo em vista isso, tivemos a abertura de Fazbear Fright, uma atração de terror que, por conta de todas as lendas que esse nome carregava, os donos conseguiram muito dinheiro com as atrações, que se resumiam na pizzaria abandonada com pedaços de animatronics espalhados por todo o canto e uma temática bem casa do horror, coisa assim. Até que um dia, algo sai de um dos compartimentos da sala de funcionários. Sim, ele estava de volta. William Afton, agora com sua roupa de Springtrap, finalmente retorna após 30 anos abandonado. Michael de alguma forma fica sabendo disso e decide se voluntariar para a guarda noturno, buscando vingança por todo o mal que seu pai fez. Após algumas noites sobrevivendo aos ataques de alucinações ou resquício das almas que habitavam aqueles corpos, Michael decide incendiar o local, tentando finalmente dar um fim ao seu pai e aquelas almas, que infelizmente ainda não morre. O incêndio chama muita atenção e acaba chegando a alguém que achava que todo esse inferno já tinha acabado, Henry Emily, que de alguma forma, após descobrir tudo o que aconteceu, só desejava acabar com isso de uma vez por todas, e livrar essas almas presas. Ele cria um restaurante de fachada, chamado Fred Fazbear Pizza Place, e cria um dispositivo nomeado Heskey, capaz de chamar a atenção de todos os animatronics possuídos,
incluindo Scrap Baby, Molten Freddy, Springtrap, que após sobreviver ao incêndio, agora se tornou Burn Trap, que é uma versão queimada e com várias partes orgânicas expostas. E ao usar partes da Puppet, o Henry cria Left, que é capaz de capturar e transportar alguns animatronics. Com todos os animatronics possuídos restantes, o William e o Michael presos no Pizza Place, Henry colocou fogo em todo o sistema subterrâneo do local, que desabou e queimou, destruindo tudo que estava lá, todos os animatronics, e livrando suas almas de uma vez por todas, dando fim ao Michael, libertando Elizabeth da Scrap Baby, Charlotte da Puppet /Left e as crianças inocentes do Molten Fred. Mas e quanto ao William Afton? Antes da Cassidy e do Ivan se libertarem, eles usaram seus poderes para punir o William. Eles aprisionaram a mente do William em um eterno pesadelo, sofrendo para sempre com cada uma de suas vítimas e até seus próprios reflexos. Enquanto todos se libertaram e finalmente conseguiram o descanso merecido, William passou a eternidade sofrendo por cada crueldade, cada segundo, de novo e de novo.